Boa tarde, Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Muito obrigado, eu, Frei Rinaldo, em nome do nosso super time, o melhor time da televisão brasileira, nós agradecemos de coração esse privilégio, porque para nós é um privilégio, minha gente, poder estar com você, entrar no seu santo e abençoado lar e trazer nesse sábado maravilhoso esta proposta, esse programa Saúde e Fé. Aqui a gente tem uma preocupação, queremos cuidar de você. Queremos trazer os nossos médicos, profissionais da área da saúde para trazer informações valiosíssimas para você se cuidar mais e melhor. Então, sejam todos bem-vindos. Eu aproveito e quero fazer um convite para você também participar, interagir conosco, que é tão bom quando você participa, como pelo nosso WhatsApp, minha gente, que é o 12 99707 4730, 12 99707 4730. E para você saber as orações, as perguntas, as enquetes, os bastidores, fotografias de todo o nosso programa, temos a nossa página no Instagram, que é o Programa Saúde e Fé. Acesse, curta e divulgue também, viu? Então sejam todos bem-vindos. Minha gente, já parou para pensar na relação da saúde do corpo e da mente com a espiritualidade? A saúde mental, por exemplo, é um dos temas mais discutidos nos dias de hoje. E muitas pesquisas apontam que a conexão com algo maior pode trazer mais equilíbrio emocional. Ajudar a lidar com desafios e até mesmo ser um apoio ao tratamento de doenças do corpo e da mente, como transtorno de ansiedade e depressão, mas também um ponto da espiritualidade pode influenciar nossa saúde. Essa é a pergunta que a gente faz, até que ponto isso influencia a nossa saúde? E para falar sobre isso, minha gente, nós vamos receber hoje alguém que entende muito do assunto e com muito carinho veio até aqui para falar um pouquinho sobre essa realidade. É o nosso psicólogo Diogo Melo da Silva, que a gente acolhe com muito carinho na nossa salinha da saúde. Perfeito. Diogo, boa tarde, bem-vindo, prazer. Muito obrigado pelo conhecê-lo, né? Muito obrigado. Bem-vindo. O brasileiro, ô Diogo, senta aqui, por favor. Gente, o Diogo está aqui, o assunto de hoje é saúde mental, saúde espiritual. O brasileiro, o ser humano, né? Para a gente contextualizar, saímos assim de um medo coletivo, de uma neurose coletiva, de uma paura coletiva que é a pandemia, enfim. De lá para cá, Diogo, assim, o brasileiro está cuidando um pouquinho mais e melhor da sua saúde mental? Então, Frei, eu acredito que a pandemia, apesar de todo esse evento, né, drástico que ela trouxe, né, como o senhor falou, ela trouxe um aspecto muito importante, a pandemia, que ela ajudou a diminuir o estigma em relação à saúde mental. Okay. Né? Ainda se existia um estigma muito grande da saúde mental, né? As pessoas acabavam não cuidando dessa questão, né? Priorizando a saúde física, né? Um cuidado mais assim remediativo, né? Não um cuidado preventivo. Então, com a pandemia, as pessoas conseguiram ter mais acesso, conseguiram perceber que era um problema que estava ali velado, mas que existia. Então, a pandemia, de certa forma, ela descortinou as pessoas a olharem para a saúde mental e cuidarem mais de si. Gostei do verbo descortinar. Uhum. E é interessante isso, porque Sim. Antigamente se dizia quando a pessoa procurava e havia esses estigmas, esses tabus, assim, inconsequentes, assim. A pessoa tinha algum problema, se procurava um psicólogo, exatamente, se procurava um psiquiatra, tem alguma demência, algum transtorno mental, enfim. E hoje não, hoje assim, é uma necessidade, uma realidade você procurar fazer terapias, porque nesse mundo que a gente vive, nessa bagunça que a gente vive, desordenada, esse corre-corre, esse estresse da vida, ou seja, isso nos afeta, Diogo. Com certeza. Existe um movimento, né, falando um pouco desse estigma da saúde mental, no final dos anos 80 ali, é um movimento antimanicomial e a Organização Mundial da Saúde, ela mudou o conceito de saúde, né? Saúde não necessariamente é ausência de doença, mas saúde é um estado de bem-estar bio, psico e social, e ela inseriu também a dimensão espiritual. A dimensão espiritual faz parte também do cenário da existência humana. Né? Então, a saúde não necessariamente é ausência de problemas, ausência de sofrimento, mas está muito mais ligado à forma como a gente lida com esses sofrimentos, lida com as adversidades. Né? Então, a saúde mental tem a ver um pouco com isso. As pessoas começaram
a se atentarem mais para isso, né? E para quem está em casa nos acompanhando e vai participar e interagir conosco, ou seja, o que é então? O que é ter uma saúde mental boa, equilibrada, consciente? Conta para nós assim, quais são os caminhos que a gente pode chegar até lá. Tá. Então assim, olha, a saúde mental, como eu falei, não necessariamente é a ausência de uma doença, né? Mas é um estado de bem-estar. Ou seja, eu posso ter uma doença, me tratando de uma doença até Exatamente. séria, mas ter uma boa saúde mental. Exatamente. Então assim, é um estado de bem-estar, né? Psicológico, emocional, né? É uma certa sintonia entre aquilo que eu sou, aquilo que eu desejo, com aquilo que é possível para mim, né? É reconhecer os meus limites, reconhecer também minhas potencialidades, né? Então é um tema mais complexo. Passa por um processo de autoconhecimento também. Exatamente, passa também por um processo de autoconhecimento. É uma forma como a gente vai lidando com as circunstâncias da vida, com as situações. Então isso está ligado à saúde mental. Diogo, eu estou falando de saúde mental, sim. Eu já vou falar da espiritual, enfim. Sim. Agora, a gente vive num mundo, Diogo, e é uma grande verdade, uma grande realidade, ou seja, o mundo está na palma de nossas mãos, ou seja, o uso das redes sociais, o celular, enfim. As pessoas, com esse advento dessas novas tecnologias, elas estão assim, isso está servindo para a pessoa se conhecer mais, interagir mais, ou eu estou cada vez mais me isolando nesse processo, eu estou me isolando nesta multidão, Diogo? Sim, é inegável que as redes sociais são fundamentais, né? Nós somos filhos do nosso tempo, Exato, né? A gente está num veículo de comunicação, mas existe sim uma preocupação. Hoje se fala até em comportamentos aditivos em relação às redes sociais, né? Então existe uma hiperestimulação que isso não é favorável, né? Existiu um estudo, né? Já que a gente está falando de espiritualidade, de ciência também, existe um estudo que foi um dos estudos mais longitudinais, né? Um estudo de longa data, em que cientistas pesquisaram o que seria uma saúde mental boa, o que seria uma felicidade, né? Quais aspectos que eu posso dizer que uma pessoa ela é saudável, vamos dizer assim. Nesse estudo foi mostrado que as conexões, né, as relações sociais são fatores protetivos para a saúde mental. Então as redes sociais muitas vezes elas contribuem para uma hiperestimulação, para um mundo de contatos, mas com poucas conexões. Então isso pode não ser favorável à saúde mental, né? E a gente coloca isso no interior da casa, da família, ou seja, vê que todo mundo, de repente, na sala de estar, enfim, a televisão pode até estar ligada, enfim, mas assim, cada um com o seu mundo, o seu universo e, de repente, assim, a gente está perdendo essa conexão de olhar nos olhos, de entender, de mergulhar no sentimento do outro. Parece que isso já, o que mais importa talvez é o que eu vou ver, o que eu vou postar, com quem que eu estou relacionando, com quem que eu estou seguindo, e se eu estou ganhando likes, enfim. Então aquele universo fechado que não interage, né, entendeu? Que não me cobra. Exatamente, são na verdade individualidades compartilhadas, né? Então isso é bastante problemático, principalmente nos adolescentes, né? A gente fala que as crianças e adolescentes elas estão na fase do neurodesenvolvimento, né? Elas precisam de conexão, elas precisam de rede de apoio, rede de suporte, e isso tem trazido um prejuízo muito grande, assim, né? Ô, Diogo, vamos falar do Diogo, né? Tá. Eu sei que você é psicólogo, faz um trabalho bonito lá em São José dos Campos, no Hospital Pio XII, que a gente manda um grande abraço a toda a equipe do Hospital Pio XII e a nossa gratidão, porque sempre que a gente entra em contato aí com o Pio XII, sempre é a nossa Celinha, né? Sempre mandando um abraço aí, com muito carinho, o pessoal lá, as irmãs, pequenas missionárias, sempre são muito solícitas para com Saúde e Fé, a TV Aparecida. Agora, você faz um trabalho bonito lá também, você como psicólogo. Conta um pouquinho lá o que você faz lá, qual é a tua rede de contato, tua rede de trabalho lá? Tá, então eu sou psicólogo hospitalar, eu também sou psicólogo clínico, né? Atuo no meu consultório em São José dos Campos, mas no Pio XII eu sou psicólogo hospitalar. O Hospital Pio XII ele é um hospital referência em tratamento oncológico, né? E em tratamento cardiológico. O meu trabalho como psicólogo hospitalar é ajudar os pacientes a lidarem com o processo de internação. A gente sabe que o processo de hospitalização, de internação, é muito difícil, né? As pessoas elas têm que lidar com diagnósticos difíceis, diagnósticos incapacitantes, limitadores, né? Lá a gente trabalha com pacientes
paliativos, né? Pacientes em estados de terminalidade. Então a gente auxilia, né? Dá esse suporte, vamos dizer assim, né? Para os pacientes. Como é que é essa abordagem, por exemplo, com a família, já entrando nesse universo aí da saúde? Sim. Então, as famílias, elas se deparam, né, com os seus familiares, com os seus entes queridos, né, que estão muitas vezes em situações limites, situações de muita dor, de muito sofrimento. A gente tenta acolher esses familiares para que eles consigam passar por essa fase da vida, né, de muito sofrimento, até da possibilidade de Como é que é? Você vai perda. no quarto? Como é que Sim. você vai onde a pessoa... Geralmente o psicólogo hospitalar, diferente do psicólogo clínico, né, que acontece mais ou menos na clínica, clínica, como aqui, o psicólogo hospitalar ele atua beira-leito. Então é um serviço muito dinâmico, vamos dizer assim. Então eu acompanho tanto pacientes que estão em começo de internação, né, para eles se adaptarem ao processo, né? Muitas vezes eles têm suas vidas são interrompidas, né, param seus trabalhos, suas relações, e eu auxilio também na comunicação, muitas vezes, de notícias difíceis, notícias de diagnósticos reservados, né, comunicação de óbitos. Então, eu presto esse auxílio. Né? E dá para ver, Diogo, que você é uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem uma espiritualidade. Sim. Eu conheço um pouco a tua história, né? Você tem espiritualidade, ou seja, como é que você coloca essa espiritualidade? Serve para você, enquanto profissional da área da saúde, enfim, como psicólogo, serve para você, ou você usa essa espiritualidade também nesse trato com o paciente, com a família? Ou seja, como é que entra a espiritualidade nesse universo aí da saúde? Eu acredito que a espiritualidade ele precisa ser levado em conta, né? Então, assim, quando o paciente, né, vou dar um exemplo, ele está ali numa situação limite, o que lhe resta é a fé, a sua espiritualidade. Então, a espiritualidade ajuda o paciente a ressignificar, muitas vezes, aquela situação difícil, né? Então, a espiritualidade, ela contribui para isso, assim, como o paciente ele vai enfrentando aquela situação. Então, é mais ou menos isso. Okay. E a gente deve levar em conta isso como um elemento. Há muito tempo existiu uma espécie de dicotomia, né? O psicólogo, o médico, não pode entrar nessa seara, vamos dizer assim. Mas não, faz parte da cosmovisão da pessoa, de como ela entende a vida. É verdade, né? Eu estava lendo algumas matérias que existem até universidades espalhadas pelo mundo afora, principalmente essas grandes universidades, assim, que existem disciplinas, matérias, inclusive colocadas para os alunos, independente do credo que professa, mas matérias chamadas espiritualidade, como já matérias necessárias na formação do futuro médico, do futuro psicólogo, enfim, existe isso? Existem muitos estudos, né? Aqui no Brasil a gente tem uma referência, que é o Dr. Alexander Moreira, que ele é de Juiz de Fora, ele trabalha bastante essa temática, espiritualidade e ciência, espiritualidade e saúde, né? E são inúmeros os indicativos, né, de que a espiritualidade contribui para o enfrentamento, para um processo de saúde, né? Então, nesses indicativos foram observados menores índices de depressão, né, menores índices de comportamentos de risco ao suicídio, menores taxas de uso de bebidas, substâncias psicoativas, né? Então, existe, por exemplo, principalmente a abordagem que trabalha com pacientes de dependência química, sempre são instituições que trabalham essa questão religiosa, porque é um auxílio também. Então, existem vários indicativos mesmo de que a religião, né? da importância da espiritualidade no crer, né? Tem uns perguntinhas chegando aqui no nosso programa Saúde e Fé. A gente quer aqui encaminhar para o Diogo. A Daniela Figueiredo, de Araguaína, Tocantins. Boa tarde, Daniela. Seja muito bem-vinda ao Saúde e Fé, representando a tua linda cidade. Boa tarde, equipe de Saúde e Fé. Como posso equilibrar minha rotina corrida e o desejo de praticar mais minha espiritualidade sem me sentir preocupado por não ter tempo suficiente? Pergunta a Daniela, Diogo. Boa tarde, Daniela. Muito obrigado pela participação. Olha, eu acredito que num primeiro momento é entender, né, que a gente passa por uma rotina muitas vezes exaustiva de trabalho, né, de todas as demandas que a vida esperam da gente, né? Mas é entender primeiro, né, o que eu sempre falo num paciente que no momento está tendo uma crise de ansiedade ou com algum que está passando por algum tratamento, que a gente não vai ter controle sobre tudo,
né? Sair um pouco da situação do controle, sair um pouco da autocobrança, entender muitas vezes que autoconhecimento não necessariamente é autocorreção, né? Então aquelas pessoas que se culpam o tempo todo, né? Então é tentar de alguma forma organizar a vida, né? Entender que a vida ela tem várias dimensões, a gente não vai dar conta de tudo, né? Mas durante a semana tentar inserir momentos ali, né? de prazer, de momentos livres, né? Hobbies. Então tudo isso eu acho que contribui muito para que a pessoa ela vá conseguindo encontrar esse equilíbrio, vamos dizer assim. Você que está chegando agora, nós estamos aqui no Saúde e Fé, pela Rede Aparecida de Comunicação, falando sobre como ter uma boa saúde mental, a importância da espiritualidade aí na vida. A gente não se limita somente à questão da doença, mas na vida, a importância de ter esse equilíbrio, alimentar-se espiritualmente. A pergunta, eu estou aqui com o psicólogo Diogo, a pergunta que eu faço agora para você, Diogo, ou seja, acho que para até reforçar, eu vou te ajudar, prometo que vou te ajudar. O que a espiritualidade ela faz no nosso corpo? O que ela trabalha? O que ela trabalha no nosso corpo? Existem pesquisas, né? Existe vamos chamar assim, a espiritualidade enquanto uma experiência pessoal, subjetiva, né? Alguns pesquisadores diferem um pouco a espiritualidade da religiosidade. Religiosidade também é um conjunto de pessoas, né, que comungam dessa espiritualidade, né? Então, assim, são inúmeros os benefícios, né? A espiritualidade, existem pesquisas que a oração, que a prática da oração, a prática da meditação melhora o nosso sistema imunológico, né? E um fator muito importante também que a espiritualidade contribui é o seu entorno, né? Geralmente, onde você pratica a espiritualidade, né, grupos religiosos, existe essa rede de suporte, esse espaço de fala, esse espaço de escuta. Não tem espaço para desespero. Exatamente, exatamente. Ali é o espaço em que você pode expressar ali aquilo que te estressa, suas dificuldades. Então, um espaço de acolhimento. Então, são inúmeros os benefícios e as vantagens. O bem-estar, a autoaceitação, né? Ela trabalha virtudes como o perdão, né? Então, são várias os benefícios que a espiritualidade traz para eu falei que eu ia te ajudar num sentido que a tua resposta não tenha sido completa. Foi demais. Mas eu vou te ajudar do ponto de vista também como sacerdote, né? Sim, sim. Uma vez eu estava entrevistando aqui no programa um médico e eu perguntei para ele, doutor, a fé é importante? E ele era um médico oncologista. É importante aí na questão do tratamento, enfim. Aí ele falou assim, Frei, existem no meu trabalho, né, seja no atendimento, no consultório, enfim, existem dois tipos de pessoas, ele falou assim. Aquele que chega diante de mim com o mesmo problema, mas existe aquele que crê e aquele que não crê. Aquele que crê, eu vou ter que dar notícia. Eu vou ter que dar notícia, a situação, o tratamento, enfim, os riscos, as consequências. Eu vou ter que dar notícia para ambos. Mas aquele que crê, ele chora, se emociona, porque é uma realidade humana, né? Sim. Mas assim, ele diz assim, eu vou vencer, doutor, porque Deus está comigo, porque Jesus está comigo, porque Nossa Senhora está comigo, porque São Peregrino está comigo, ou seja, ele tem onde estender a mão e se apegar. Ele tem, aqui você falou, ele se apega, né? Ele se apega, né? E aquele que não crê, eu vou ter que dar a mesma notícia. Ele entra num desespero, e no desespero, por isso que eu citei o desespero, e você falou muito bem a questão do sistema imunológico, no desespero, né, o nosso sistema imunológico baixa, né, e a doença oportunista ou outras doenças oportunistas podem invadir, pode aumentar, pode acelerar o processo aí da cura, na verdade, assim, do tratamento, enfim. Então ele falou assim, Frei, é melhor acreditar. Aliás, é um tema de um livro, tem um livro famoso, é melhor acreditar, de um médico, enfim. Então, ou seja, a importância que tem a fé, a espiritualidade, assim, como isso nos potencializa. Não é no sentido assim de que viver na ilusão ou passar uma anestesia, mas pelo contrário, é como isso nos fortalece, né, Diogo? Exatamente, até porque a fé, né, se você pegar todas as parábolas, as narrativas bíblicas, né, elas trabalham questões que é própria da existência humana. Exato. Né? Se você pegar as parábolas bíblicas, né, ela trabalha com a questão do deserto, da escassez, da secura, né, da angústia. Né? O ser humano ele vive a angústia, que é a sua finitude, a possibilidade
de ser frágil, de ser vulnerável. As limitações. E ela empresta um sentido para tudo isso, né? Então a fé, ela contribui nesse sentido. Chegou uma perguntinha também, acho que é nesse sentido, né? A diretora assinou aqui. Sim. A Bruna Costa, de Salvador, Bahia. Boa tarde, Bruna, representando aí essa linda cidade de Salvador. Já ouvi falar que quem tem fé se recupera mais rápido de doenças físicas e mentais. Isso tem comprovação científica ou é apenas uma crença popular? Eu não creio que é crença popular, eu tenho certeza, né, que isso ajuda, colabora e muito. O Diogo vai responder aqui. Sim, existe pesquisas né? Boa tarde, Bruna. Né? Sim, existe pesquisas que comprovam isso, né? Eu, na minha prática, eu percebo um paciente, né, que ele tem sua convicção, tem sua fé, eu vejo a recuperação dele, né? Muitas vezes ele está ali também, porque é o que os médicos, né, no hospital sempre falam, né? Existe a conduta médica, existe os medicamentos, existe todo o aparato médico, mas existe também o enfrentamento daquele indivíduo que está passando por aquela experiência. Né? Então, a gente vê toda uma diferença na forma como ele se coloca no tratamento, na forma como ele lida com aquilo. Tem médico que já até pergunta, você tem fé, Exatamente. Você acredita em alguma coisa, você pratica alguma religião, você frequenta alguma igreja? Então, ele incentiva, então continue, não deixe de rezar, não deixe de fazer suas orações, porque a importância que isso tem, ou seja, nessa rede social, nesse complemento aí do tratamento que é essencial. Minha gente querida, estamos falando sobre a saúde mental, a saúde espiritual, a importância da fé, a importância da espiritualidade. Por isso que o programa chama-se Saúde e Fé. Estou aqui com o psicólogo Diogo. Nós vamos chamar um intervalo. Na sequência, vamos continuar esse bate-papo. Eu quero responder aí a sua dúvida. Portanto, nem pense em trocar de canal. Fique conosco que a gente volta já só para você. E vamos continuar com o nosso bate-papo aqui com o Diogo, o nosso psicólogo, faz um trabalho muito bonito lá no Hospital Pio XII, em São José dos Campos, onde é dirigido pelas pequenas missionárias de Maria Imaculada, e faz um trabalho muito bonito porque ele dá todo esse suporte aí para a pessoa que está lá convalescendo em tratamento, mas para a família também. É importante aqui saber que a gente pode contar com esse apoio. E aí, no final de tudo isso, aproveitando esse gancho, assim, como é que é o resultado? Assim, quando você chega lá, primeiramente é desconhecido, né? Chega naquele quarto, paciente novo, família, etc. Aí você se apresenta, você chega lá. Como é que você aborda lá? Como é que você chega aí? Sim. Geralmente, os pacientes, os médicos, né, a equipe, o hospital, né, só como para falar um pouquinho como que funciona uma estrutura de um hospital, né? Existe uma equipe multidisciplinar, né? São médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né? O psicólogo, ele faz parte dessa equipe, né? Geralmente, eu passo, né, as visitas, né, nos pacientes que estão ingressando lá no tratamento ou que já estão numa internação de longa permanência. E muitas vezes esse paciente, ele está vivenciando situações extremas, né, de muito medo, de muita dúvida, né, de muita angústia. E eles ficam bastante vulneráveis. Então, quando você, como um profissional da escuta, né, vai e se apresenta, geralmente a receptividade é muito grande, assim, eles estão realmente carregados, né? Assim como a psicologia, assim como a espiritualidade, ajuda o paciente a lidar com o sentido existencial. Ali é um momento que muitas vezes esse sentido tá abalado, é uma experiência de perda de sentido. Então, você sendo um profissional que vai olhar esse indivíduo como um todo, né? Nas suas relações pessoais, nas suas relações profissionais. Então, geralmente, eles nos acolhem, né? E acolhem esse serviço da psicologia. Como é que é lidar com o medo, né? Com o fator limitante, essa angústia, esse vazio ali? Como é que é lidar com isso e até que ponto a espiritualidade, a fé pode colocar uma luz ali, Diogo? Entendi. Primeiramente, a gente oferta a escuta, né? Então, a psicologia, majoritariamente, é uma profissão da palavra, né? Da escuta. Então, muitas vezes, esse paciente ele precisa nomear esse medo, né? Esse medo, às vezes, é a morte, muitas vezes esse medo é as limitações que ele vai ter. Então, a gente dá essa escuta para esse paciente ele vai falar dos seus medos, né? Então, e a espiritualidade, ela entra num fator, assim,
numa dimensão em que a terapia também entra, né? Lógico, salvaguardando a importância dos dois, né? De que ali ele vai ver um sentido, ele vai tentar ressignificar aquela experiência, né? Dentro das possibilidades. Então a gente auxilia o paciente a conseguir ressignificar. A gente percebe que um paciente que ele tem uma fé, que ele tem uma crença em algo superior, transcendente, ele consegue ver uma luz além daquilo, né? E a gente tenta ajudar ele a entender que a existência daquele paciente, a história, não se limita àquela doença. Aquela doença é uma dimensão da vida dele. Eu sei que é muito difícil, né? O paciente ali em sofrimento, com muita dor, né? Com muita incerteza, entender isso. Mas a gente tenta ajudar ele. Olha, existe uma vida aqui que não é somente essa doença, okay, né? E é um desafio muito grande. Saindo do universo hospitalar, Diogo, assim, entrando no universo do dia a dia, na casa, na família, assim, a gente percebe assim, muitas pessoas vivendo a dor do luto, né? Como lidar com essa situação, até que ponto a espiritualidade, essa saúde mental, muitas pessoas vivendo talvez, além da dor do luto, a solidão em casa, assim, a tristeza, a angústia. Que orientações, que dicas que você poderia dar para quem está em casa que vive essa realidade, que de repente se isola, não quer incomodar ninguém, não quer dar trabalho para ninguém, mas então vive essa luta interior, assim, de querer ficar no seu cantinho sozinho, mas a gente sabe que por trás disso tudo tem situações obscuras, situações assim não resolvidas, situações de uma dor profunda. Como lidar com isso? Sim. Eu acredito que o maior fator protetivo, né, tanto para a saúde mental, e um dos fatores protetivos para a saúde mental, que a espiritualidade, a religião traz, é a convivência, né, a rede de suporte. Então, primeiramente, entender que eu preciso do outro, né? Eu tenho necessidade do outro, é uma necessidade humana fundamental, que é a intimidade, né? Um dos sintomas de vários, né, de múltiplos transtornos emocionais, psiquiátricos, é o isolamento. Então, entender que eu preciso, muitas vezes, me conectar com pessoas, eu preciso de uma rede de suporte, né? É lógico, um paciente, por exemplo, que ele está deprimido, né? Se a gente fala, olha, você precisa socializar, você precisa sair mais, você precisa ver gente, a gente coloca um peso maior e até de culpa nele, porque ele não consegue. Então, ser sensível com o outro, né? Se eu tenho um familiar que ele está se isolando, que ele está se fechando, procurar, né, tentar contato com ele, né, acompanhar talvez numa consulta, num psiquiatra, num psicólogo, estar junto dele, né? Então, não simplesmente colocar um peso numa pessoa que ela está se isolando, né? Porque muitas vezes essas falas assim, né, de você precisa socializar, você precisa conversar, você precisa se relacionar, isso gera um peso maior. Mas não, eu tomar uma atitude de estar ali, estar com aquela pessoa, né? Olha, eu vou num culto, eu vou numa missa com você, né? Saber entender um pouquinho qual que é o mundo daquela pessoa que aquela psicopatologia foi fazendo com que ela abandonasse. E tentar resgatar isso com uma pessoa. Ô, Diogo, eu tenho lá na igreja São Peregrino, em São José, onde a gente trabalha, a gente tem assim, todos os dias, né? Pelo menos 2 horas por dia 2 horas por dia na igreja, que tem a famosa pastoral da escuta, né? Ou seja, são psicólogos, são profissionais que vão lá voluntariamente e se colocam à disposição para quem tem uma angústia, para quem tem uma situação difícil, quem quer desabafar. Não é consultório, é um escutar, O psicólogo, ele trabalha muito com a escuta, com a palavra, enfim. Então, e a gente percebe situações de pessoas assim que essas angústias que ali conseguem conversar aquilo que não encontram em casa. Né? Ali conseguem sorrir o que não conseguem sorrir em casa. Como tirar esse sorriso? Como trabalhar a alegria? Como ver o vovozinho que está lá, em lugar de ficar nas redes sociais, enfim? Como valorizar a história? Como recuperar a tradição? Valorizar assim, esse aspecto vivido, né? Como a gente pode fazer tudo isso dentro de casa? Sim. Eu acho interessante essa pergunta, Frei, porque assim, eu trabalhei por muitos anos, né, em centros de atenção psicossocial infanto-juvenil. E eu achava interessante, né, preocupante, que eu perguntava muitas vezes para as crianças, para os adolescentes, né, como que é o nome do seu avô,
onde que seu pai nasceu, qual que é a história, qual que é a identidade da sua família. Isso está se perdendo. Está se perdendo. Está se perdendo. Então, esse movimento tem que vir necessariamente dos pais, dos adultos, até porque a gente tem mais repertório de vida, mais experiência. Então, tem que se estimular isso dentro da família, né? Então, por exemplo, uma brincadeira, né? Antigamente a gente pedia para as crianças saírem, filho, volta para casa. Né? Hoje é o contrário, a gente fala, filho, sai um pouquinho de casa, vai brincar na rua, vai... Exato. Exatamente, então os pais precisam começarem a estimular isso nas crianças, né? Eles também precisam dar o exemplo, muitas vezes. Uma vez, no ambulatório que eu trabalhei, uma criança de 8 anos chegou para mim e falou, tio, chega na minha mãe lá, fala para ela sair um pouco do celular, fala para ela me dar um pouco de atenção. Né? Então esse movimento precisa vir, né, dos pais, dos adultos, né? A gente se conecta com o mundo inteiro, sabe, da vida de todo mundo, mas a gente perdeu essa conexão conosco mesmo, né? E portanto, também com a divindade e com a família, ou seja, a importância de você recuperar isso, né? Essa conversa de olhar nos olhos, sentir o coração, perceber que o outro não está bem, né? O que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, como eu posso despertar essa alegria no coração do outro. Perguntinha chegando aqui com muito carinho para o Diogo. Com Saúde e Fé, a Cibele de Assis, de São Caetano do Sul. Boa tarde, Cibele, Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo ao Saúde e Fé, Cibele. Frei, boa tarde, Frei. Algumas pessoas dizem que rezar ou praticar a espiritualidade antes de dormir melhora o sono e a ansiedade. Isso é verdade? Existe alguma explicação para isso, né? Eu complemento, Diogo. Sim. Boa tarde, Cibele. Olha, eu acredito que sim, né? Até porque o sono, a gente precisa se preparar para o sono, né? Uma das características do nosso tempo moderno, dessa agitação, dessa hiperestimulação, é o sono, né? Se a gente pegar todos os transtornos emocionais, psiquiátricos, a grande maioria vai acometer principalmente o sono, a qualidade do sono. Então a gente precisa se preparar para o sono, né? O sono é um ciclo natural, a gente tem uma fisiologia natural, chamado ciclo circadiano, né? Cada um tem seu cronotipo, né? Pessoas são mais matutinas, mais vespertinas, mas com certeza, né? A fé, a espiritualidade, bons pensamentos, desacelerar, né? Isso ajuda muito a qualidade do sono e, consequentemente, isso vai impactar na saúde, né? A gente sabe que uma pessoa que ele tem uma boa qualidade de sono, ele vai ter mais energia física, mais energia mental, né? E a gente, claro, né? No sono, a gente não tem a consciência dos nossos atos, a gente se abandona. É uma experiência de morte que a gente faz toda noite. Quando a gente quando a gente vai dormir, é uma experiência de morte, ou seja, de uma entrega, né? E claro que ali a gente, conforme foi o nosso dia, conforme o acúmulo de estresse na nossa vida, nós somos ali, pode ser que sejamos atormentados por muitas situações. Então, a oração, a espiritualidade é um escudo de proteção que a gente tem ali contra aquelas forças negativas, as tormentas da vida que podem incidir na qualidade do nosso sono, como bem disse o Diogo. Tem mais perguntinha, diretora, chegando aqui também para o nosso Saúde e Fé, aqui hoje espiritualidade, falando sobre a saúde mental. O Renan Santos, de Natal, Rio Grande do Norte, você viu que é o Brasil participando, né? Boa tarde, Renan, seja muito bem-vindo, representando tua linda cidade de Natal. Muitas pessoas buscam respostas em sua fé quando passam por momentos difíceis. Mas e quando a própria espiritualidade se torna uma fonte de angústia? Como lidar com crises de fé sem afetar ainda mais a saúde mental? Pergunta o Renan, Diogo. Boa tarde, Renan. Existe uma pesquisa muito interessante que trabalha a questão da orientação espiritual. Essa pesquisa trata a questão da orientação espiritual intrínseca e a orientação espiritual extrínseca. O que diz essa pesquisa? Pessoas que têm uma fé, né, mais gratuita, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, né? Pessoas que servem a Deus ou servem esse sagrado têm melhores índices de saúde mental, né? E existe a orientação extrínseca, que é aquela pessoa que muitas vezes tem uma fé, tem uma espiritualidade, mas em detrimento de benefícios, de bênçãos, de barganha, né? Essas pessoas, segundo essa pesquisa que é científica, não foi um teólogo que fez essa pesquisa, foi um cientista, ele percebeu que essas pessoas que com essa orientação espiritual, mais de barganha, de troca, tem maiores índices de depressão, tem maiores índices de falta de sentido existencial,
né? Mas é entender também que a crise ela vai assolar todas as dimensões da vida, né? A dimensão existencial, espiritual, a crise faz parte da vida, né? Então é importante entender que a crise também é um processo de amadurecimento, né? A própria palavra crise vem de acrisolar, né? Exato, De você amadurecer também como ser humano, como um crente, como alguém que tem fé. É uma busca, né? É uma Exatamente. busca, é um diálogo. Eu quero aprender, eu quero crescer, né? Eu quero até conversar com Deus, eu quero até, Padre assim, tem a música Brigar com Deus, enfim. Até brigar com Deus, mas no colo de Deus, né? Ou seja, não se separe, ou seja, tenha esse direito de buscar, de se questionar, de aprofundar, de conhecer, enfim. Mas a gente sabe dos benefícios do que é ter uma espiritualidade, uma vida de oração, uma vida de comunhão com o sagrado, dessa busca. Isso dá uma paz, isso gera uma paz, isso dá uma força tremenda quando a gente se apega, né? Lembra da ideia do médico, assim, olha, é melhor acreditar, existe aquele que crê e aquele que não crê. Ou seja, aquele que crê, ele enfrenta mais, ele enfrenta porque sabe que não está sozinho. Ele sabe que não está sozinho, então tem um Deus que acompanha, tem uma fé que sustenta e vai lhe dar força para vencer o furacão da vida, ou seja, é a espiritualidade e a fé. Então é melhor assim cultivar isso e aceitar que as crises de fé, de repente pode uma experiência negativa, uma doença, uma experiência traumática, pós-traumática, enfim, isso pode também fazer com que a pessoa tenha esse caminho de uma fé mais amadurecida, de uma busca mais amadurecida, né? E só complementando, né? A gente falou um pouquinho há tempos atrás do luto, né? A gente sabe que dentro da fase do luto, né, tem psicólogos, teóricos que separam o luto por fase. A gente sabe que no luto, por exemplo, né, luto que pode ser uma perda, pode ser a perda de um emprego, não necessariamente a morte, existe uma dimensão que é a revolta, muitas vezes, a não compreensão, que é nada mais do que a gente se defrontar com a nossa limitação, né, humana, né, a limitação de compreensão, muitas vezes. Por que né? Deus tirou? Por que isso Exatamente. não é claro, a gente entende no momento o contexto, mas não é essa a pergunta, não é essa a resposta, ou seja, Deus não tira, pelo contrário, Exatamente. Deus recolhe e dá sentido a tudo isso, né? E a fé, assim, ela pode ser prejudicial, muitas vezes, se uma pessoa ela tiver uma má compreensão daquela experiência, uma má orientação, muitas vezes, entender a fé como uma questão punitiva, né, ter uma compreensão... Ou mágica. Mágica, Eu tenho assim. fé, portanto, eu vou conseguir tudo. Não é assim. Não é assim, né? Exatamente. Quando você saiu de casa hoje, que foi convidado para participar aqui do Saúde e Fé, você saiu de casa assim, e você disse, ó, eu não posso me esquecer de dizer isso. Então, que mensagem você daria então para quem está em casa hoje, que está ouvindo a gente sobre a saúde mental, sobre a espiritualidade? O que é importante a gente guardar no coração? A tua mensagem. Quando eu estava preparando um pouco, né, o que eu iria falar, né, e olhando um pouquinho, né, eu vim com um colega, um outro psicólogo também, olhando um pouquinho para a minha trajetória profissional, para mim, o elemento mais protetivo para a saúde mental são as conexões, né, são bons relacionamentos, né, então, talvez a mensagem que eu daria é isso, né, vamos tentar trabalhar boas relações, né, a espiritualidade, ela preconiza isso, né, bons relacionamentos, né, familiares, interpessoais, então a conexão, né, é um fator protetivo. A gente falou um pouquinho das redes sociais, né, que é essa ilusão muitas vezes da conexão, mas nada mais é do que a desconexão, né, e muitas vezes a desconexão consigo, né, o uso errado das redes sociais, né. Então, eu acredito que uma mensagem positiva seria essa, né, se atentar, né, para boas conexões, né, tentar se abrir para o outro, dar o primeiro passo, né, tem uma música que diz, quando eu mudo, o mundo muda. Exato. Então, é mais ou menos isso que eu diria como mensagem. Quando né? a gente viveu essa pandemia, né, a gente, de repente, se isolou das pessoas, foi tão difícil ficar longe de um abraço. E o Diogo falou assim que a conexão, estar junto, ir, celebrar junto. Então, com isso a gente agradece de coração, Diogo. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Eu que encerro o programa aqui, chamando o nosso momento de oração, te dando um abraço, né? Te dando, porque, como você falou assim, isso nos aproxima, viu? Que Deus te abençoe. E os contatos do Diogo estão aqui na tela com muito carinho, gente. E depois dessa orientação maravilhosa, que tal concluirmos esse momento com o nosso momento sagrado de oração? Senhor Todo-Poderoso,
Que tua misericórdia envolva todos aqueles que sofrem no corpo e no espírito. Concede-lhes a cura, Senhor, e restaura sua saúde com tua força divina. Que cada célula de seus corpos seja renovada pelo teu poder curativo e que sua fé em ti lhes traga paz e conforto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é um dia muito especial, minha gente. Sábado Santo, sábado de Aleluia, o silêncio de Maria. Silêncio de Maria. É o dia em que a humanidade está ao lado de Maria, com Nossa Senhora, esperando aquele momento em que a pedra será removida. É o momento em que a humanidade espera, junto com Nossa Senhora, para dar aquele grito de aleluia. Ele vive. E nós já temos essa certeza do Cristo que venceu a dor, a morte, as trevas, o pecado. Então é isso que nós queremos convidar você. Ao encerrar esse programa Saúde e Fé, queremos convidar você a participar. A participar. Ontem a gente celebrou com afeto, com carinho, com a emoção, a morte de Jesus, a esse momento da entrega. Mas hoje é o dia que é a mãe de todas as celebrações. O sábado de Aleluia é a mãe de todas as celebrações. É a principal liturgia da Semana Santa, é hoje à noite. A bênção do fogo, do Círio Pascal, a proclamação daquelas leituras maravilhosas, onde vamos recorrer toda a história da salvação. Então participe, para a gente celebrar com fé esse grito da ressurreição, esta vitória de Cristo, é aí que se justifica a nossa fé. Então que Deus te abençoe, que você tenha assim uma feliz e santa Páscoa de vitória e de ressurreição. Quero agora nesse momento convidar você a segurar bem firme o copo d'água. Eu faço questão de hoje, nesse sábado santo, que você tome essa água com aquela esperança de uma vida nova. A água sempre renova, traz vida nova. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la. Que ao tomar dessa água, nesse dia tão especial, as pessoas sintam cada vez mais abençoadas e protegidas, com muita saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, que Deus abençoe você. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, muita fé, muita alegria, muita esperança, muita paz e uma feliz Páscoa para você e para toda a sua família. Deus abençoe. Feliz Páscoa!